apenas informações que confirmam o que nós já acreditamos. O viés de confirmação, a gente seleciona da realidade apenas aquilo que já confirma o que nós já acreditamos. Por exemplo, a gente tem a mais nítida experiência de viés de confirmação, isso que acontece nas mídias digitais e nas redes sociais. E nisso que nós sabemos já, não é possível que você esteja displicente com relação ao famoso, famigerado e diabólico algoritmo. Você pensa que está no controle do seu feed, mas você não está. Uma inteligência, entre aspas, leu tudo o que está no seu celular. E todo o seu trânsito na realidade digital, construiu o seu perfil, identificou como você pensa, o que você gosta, o que você não gosta, aquilo com o que você simpatiza e aquilo com o que você antipatiza, e faz chegar no seu feed apenas aquilo que confirma o que você espera receber. Exemplo. Eu olho o meu Instagram e eu vejo lá que eu passei de 600 mil seguidores. Aí eu posto uma mensagem. É evidente que essa mensagem não aparece em 600 mil aparelhos de celular. Não aparece. Aparece para quem? Aparece para aquelas pessoas que recorrentemente acessam aquilo que eu posto. E quando você não é recorrente em acessar aquilo que eu posto, o seu algoritmo já leu que você não está tão interessado em ver aquilo que eu posto, muito embora você seja meu seguidor e minha seguidora. Então o seu algoritmo já leu você e vai fazer chegar no seu feed aquilo que te interessa e que ele sabe que te interessa. E você pensa que você está no controle daquilo que você está lendo e está recebendo, mas você não está. Então você recebe uma retroalimentação daquilo que você já acredita. Eu estava conversando agora há pouquinho, falando sobre isso com o Luigi, o nosso pastor de adolescentes, e ele falou assim: Ed, isso aí é um movimento Red Pill. Falei, boa ilustração. O sujeito ele tem uma ideia a respeito do que é a mulher. Ele construiu uma imagem do feminino, e ele diz assim: isso aqui que eu acredito ser a mulher, é a verdade a respeito da mulher. E ele começa a receber só aquilo que confirma a verdade dele. E então ele constrói, fortalece, sedimenta uma visão de mundo e de realidade. E é vítima do que os neurocientistas, psicólogos, os estudiosos dessa realidade da mente estão chamando de viés de confirmação. Um outro tipo de jogo da mente é o autoengano. É a capacidade que a nossa mente tem de mentir para si mesma, mantendo a sensação de que está falando a verdade. O autoengano é uma recusa em admitirmos verdades evidentes, mas que contrariam a nossa identidade, os nossos interesses e as nossas conveniências. Então a gente mente para a gente mesmo. No fundo, a gente sabe que é mentira, mas a gente finge que não sabe. Por exemplo, você sabe que o cigarro é maldito, mas aí você diz assim: meu avô fumou a vida inteira, morreu com 90 anos. Aí você quer se convencer de que o cigarro não é maldito, mas você sabe que é. Mas você se auto-engana, porque é conveniente para você estar auto-enganado. Você diz assim:
Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle, eu paro quando quiser. Mentira, você não parou. Você já está na 1000ª, 80ª, 70ª, milésima vez em que você prometeu parar e não parou até hoje. Como é que você está no controle e para quando quiser? Você não está. Por que é que a gente diz assim, deu errado esse projeto? Foi o dólar, foi o chefe, foi a concorrência desleal, foi minha mãe, foi meu pai, foi minha infância. A gente fica inventando explicação conveniente. Terceiro, dissonância cognitiva. Difícil essas coisas, né? Os nomes são difíceis, mas eles falam de coisas muito simples. Sabe o que é dissonância cognitiva? É quando a gente acredita uma coisa, mas o fato mostra outra. Aí a gente nega o fato e continua acreditando na coisa que a gente já acredita. Quer um exemplo? No fundo ele me ama. Ele é violento com você. Ele te desrespeita do jeito que ele fala. Ele te desrespeita no jeito que ele te olha. Ele te desrespeita quando ele levanta a mão contra você. Ele te desrespeita. Mas ele no fundo é uma boa pessoa. E no fundo ele te ama. Os fatos estão mostrando algo completamente diferente. Eu tenho um amigo que diz para mim, eu não acredito no que eu ouço, eu só acredito no que eu vejo. Eu não acredito no que as pessoas me dizem que elas são. Eu acredito no que eu vejo que elas são, pela maneira como elas se comportam e que eu consigo ver. Não sei se ele consegue, mas pelo menos ele diz que é assim. Agora, o mais perturbador dos jogos mentais não é que a gente se engana, está enganado e se auto-engana. É que a gente precisa se enganar e se auto-enganar. Para a gente continuar vivendo como a gente está vivendo. A famosa nossa zona de conforto, sabe? A gente se engana para continuar aqui. O Friedrich Nietzsche, ele disse que, entre aspas, tá? Existem mentiras que são necessárias para a nossa sobrevivência psíquica. E ele faz uma pergunta incômoda. Quanta verdade um ser humano pode suportar? Enxergar tudo claramente, enxergar tudo com muita clareza, saber a verdade exata a respeito de tudo, eu não sei se nós suportaríamos. Não sei se nós, por exemplo, a nossa humanidade, a nossa estrutura psíquica, emocional, a nossa estatura espiritual, suportaria a experiência de Jesus, olhar para as pessoas e saber exatamente quem elas são, o que estão pensando. Se nós suportaríamos. Pensa que Jesus tem clareza quando Judas coloca a mão no prato. Jesus olha para ele e diz, o que você tem a fazer, vai fazer logo. Pensa que quando Pedro diz para ele, eu jamais te negarei. Aí Jesus olha bem dentro dos olhos dele e sabe exatamente, não apenas o que o Pedro pensa de si, mas sabe que Pedro está auto-enganado a respeito de si mesmo e sabe exatamente o que o Pedro vai fazer. Não sei se nós suportaríamos tanta clareza, tanta consciência de realidade. Aí vem o filósofo Nietzsche e diz assim, a gente não suportaria, então a gente faz o jogo do auto-engano, da dissonância cognitiva, a gente faz o jogo do viés de confirmação e a gente vai construindo quase que uma realidade paralela para a gente conseguir morar dentro dessa realidade paralela sem sofrer tanto. Por exemplo, uma das
experiências mais sagradas do meu ministério pastoral é conversar com pessoas enlutadas. Especialmente quando estão em luto por mortes trágicas. Pais que perdem filhos adolescentes e jovens. Como eles explicam, como eles narram a morte, a vida, a situação. Eu fico ouvindo aquilo, falo, mas que fantasia. Não foi nada disso. Não foi assim. Mas jamais que eu tenho coragem de dizer para uma mãe que sofre enlutada, dizendo, a senhora está delirando. Porque ela precisa construir aquela narrativa para suportar tamanha dor. Dizer a verdade pode ser inclusive uma forma de crueldade. Se nós não sabemos a hora certa de dizer, o jeito certo de dizer, as palavras certas a usar, o tipo de olhar que nós vamos emprestar à nossa fala, como vamos revestir afetivamente a revelação de uma verdade ou de algo que nós estamos enxergando. Então os jogos da mente, eles nos ajudam a ter uma certa estabilidade emocional, senão a gente não suporta. Eles nos ajudam a gente estender um pouquinho mais os limites das nossas relações e convivências. Eles nos ajudam a sobreviver. Mas os jogos da mente são muito cruéis. Por quê? Porque a mentira, o engano, a falsidade é sempre cruel. Ela pode se prestar a um papel momentâneo. E nesse momento em que a mentira, o engano, o auto-engano se sustenta, na verdade não está nos fortalecendo, está adiando a nossa maturidade, está adiando a nossa necessidade de desenvolvermos coragem, resiliência na vida, adiando o fato de que precisamos assumir responsabilidade pela nossa existência. É preciso ser muito grande, né? Muito forte, muito maduro, muito adulto, para suportar verdades. E sabe que o ambiente religioso é um ambiente muito propício a esse jogo mental, em que tem gente enganada acreditando que está na luz, gente no engano, na mentira, mas acreditando que está na verdade, na lucidez e que está no pleno controle de si e das situações. Então eu sugiro para você, me atrevo, a oferecer para você, a partir da história do cego de nascença, alguns critérios para você ver se, quem sabe, você não está no auto-engano, se você não está na dissonância cognitiva, e se você não está fazendo jogos mentais para habitar uma zona de conforto e sustentar a sua vida do jeito que ela está, do jeito que ela é, quando na verdade Deus está querendo mudar isso aqui tudo. Deus está querendo mudar a sua forma de pensar, Deus está querendo mudar a sua forma de sentir, Deus está querendo mudar as suas redes de relações, Deus está querendo mudar as suas formas de relações, Deus está querendo apaziguar o seu sono, Deus está querendo fazer de você uma pessoa mais autêntica, Deus está querendo manifestar em você mais ainda da imagem e semelhança dele, mas você está tão agarrado às suas verdades, às suas conveniências, e você está tão estabelecida na sua zona de conforto, especialmente religiosa, que Deus não pode fazer nada na sua vida. Bom, eu não me atreveria a dizer a você como ter certeza de que está na luz, porque diante de tudo que eu falei, você que é uma pessoa inteligente já deve ter pensado assim, Ed, como é que eu posso confiar que o que você está falando é da luz? Não pode.
Não pode. Porque eu também posso ser vítima do auto-engano, da dissonância cognitiva e de viés de confirmação. É impossível que a gente não seja. Mas eu posso dizer para você e compartilhar com você o que é que eu pergunto para mim mesmo, para saber se as minhas afirmações de crença religiosa, se a minha forma de ler o Evangelho, pregar o Evangelho, se a minha forma de viver a minha peregrinação espiritual é razoavelmente ou a princípio razoável. Assim, eu acho que está fazendo sentido. Então abra um parêntese. Se você abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer assim: olha, a minha consciência em nada me condena, mas nem por isso eu me dou por justo e justificado, porque quem me julga é o Senhor. Então o que eu vou dizer para você agora é que o melhor que eu pude fazer para ler João capítulo 9, eu fiz. E que a minha consciência em nada me condena, mas quem me julga é o Senhor. Então eu vou sugerir para você um caminho para você checar a sua experiência religiosa e espiritual com o caminho de Jesus na cura desse cego. Antes, deixa eu contar para você mais ou menos a história. O sujeito é cego de nascença. Os discípulos de Jesus viram para Jesus e dizem assim: mestre, quem pecou, ele ou os pais dele? Porque o sujeito, para nascer cego, só pode ter sido maldição divina. Ou ele pecou no ventre da mãe, ou os pais dele pecaram, porque está lá no Êxodo que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, ou alguma coisa aconteceu errada. Quem é que pecou? E Jesus diz: não, nem ele nem os pais dele. Essa situação que ele vive é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então Jesus, vendo o cego de nascença, Jesus faz o seguinte: ele pega terra, cospe, faz uma laminha, bem higiênico o ato de Jesus, passa nos olhos do cego, né? Imagina se você vem aqui e diz assim: pastor, eu estou com dificuldade de visão. Aí eu pego um pozinho do chão, dou uma cuspida, faço assim, vou passar no seu olho. Você vai deixar? Bom, o sujeito acho que só deixou porque ele era cego, ele não viu o que estava acontecendo. Aí Jesus foi lá e passou a laminha nos olhos dele e falou: vai agora lá no tanque de Siloé e se lava. Siloé é um tanque onde os sacerdotes acessavam em busca de água, ou que os sacerdotes acessavam em busca de água. Era um tempo da festa dos tabernáculos em Jerusalém, e uma boa parte do cerimonial do templo na festa dos tabernáculos era lavar os degraus do templo e fazer cerimônias com muita água. Então, na festa dos tabernáculos, os sacerdotes estavam lá no tanque de Siloé pegando água. Então estava cheio de sacerdote. Jerusalém estava uma confusão, muita gente em volta do tanque de Siloé, e Jesus manda o sujeito se lavar justamente no tanque de Siloé, e quando ele se lava, ele passa a ver. As pessoas ficam espantadas. E existia uma crença em Israel que alguns milagres só poderiam ser realizados pelo Messias. Expulsar um demônio mudo, curar um leproso e curar um cego de nascença. Por que curar um cego de nascença? Porque se o cego está cego por uma maldição divina, nenhum outro ser humano pode reverter uma maldição divina, senão o Messias. Então, curar um cego de nascença, e se você olha João 9:32, você vai ver que nunca na história de Israel um cego de nascença havia sido curado. Então, quando um cego de nascença passa a enxergar, opa, o Messias chegou. E aí a notícia começa a se espalhar. E quando a notícia de que o Messias chegou se espalha, os fariseus têm a responsabilidade de verificar se aquele é um verdadeiro ou um falso Messias. Por isso as pessoas pegam o cego e levam para os fariseus, dizem: um cego de nascença voltou a ver, acho que o Messias está aí na área.
Os fariseus dizem o seguinte: não, pera um pouquinho, esse aí é o cego mesmo de nascença ou é só parecido com ele? Não, é ele mesmo. Não, não é não, é só parecido e tal. Aí o cego tem que dizer: não, sou eu mesmo. Aí os fariseus vão lá e dizem assim, chama o pai dele. Aí vem o pai e a mãe e dizem: esse aqui é o seu filho mesmo? Aí os pais dizem: é nosso filho. E ele foi cego de nascença ou ficou cego assim na adolescência? Não, é cego de nascença. Não, não é possível. Não, é possível. Aí eles chamam o cego, interrogam o cego. Aí o cego vai embora. Aí eles ficam confabulando e não acreditam que o cara era cego de nascença, mas é uma confusão. Aí chama o cego de novo. Interroga o cego de novo. Eles duvidam de o cego, duvidam da cegueira, duvidam dos pais, eles duvidam e chegam à conclusão de que o Messias, Jesus de Nazaré, é um falso Messias. Por quê? Porque fez o milagre no sábado. É sábado, não pode fazer o que ele fez. E se ele não cumpre a lei e não guarda o sábado, logo ele é um pecador e um falso Messias. Aí o cego diz: temos um problema. Olha, vocês dizem que um cego de nascença é amaldiçoado, só o Messias pode curar, e eu era cego, agora vejo, explica. E os fariseus dizem: ó, sabe o que? Vaza. Expulsam ele da sinagoga, e devem ter expulsado o pai e a mãe dele também, não sei, mas expulsam ele da sinagoga. A sua experiência contraria a nossa teoria. A sua experiência desestabiliza o nosso mundo. A sua experiência de dizer: eu sou cego, eu era cego e agora vejo, confunde toda a nossa cabeça. Não pode ser no sábado, esse aí é um falso Messias, você não era cego, coisa... Eles preferem negar o fato, negar a realidade, do que rever as suas ideias. Deu para pegar? Então, agora eu vou te sugerir 5 perguntas. Deixa eu achar aqui meu esboço, estou perdido aqui. Gente, isso aqui não é, já foi. Isso aqui pulei. Achei. Espera aí. Pô, esse negócio aqui de frente e verso, viu? Não funciona não, tem que ser só sempre no... Cinco perguntas sobre a sua realidade religiosa, tá? Sobre a sua experiência religiosa. Não é 5 perguntas sobre o seu marido. Não é sobre o seu chefe. Não, é sobre a sua experiência religiosa. Por quê? Porque você sabe que a gente está nesse mundo evangélico de bem passado, mal passado e ao ponto. Então, tem igreja fundamentalista, tem igreja progressista, tem igreja liberal... tem pastor que é homem de Deus e tem pastor que é herege, tem pastor popular e pastor cancelado, tem bispo preso. Como é que é um negócio complicado, gente? É um negócio bem complicado. Então, eu queria sugerir 5 perguntas. A primeira pergunta: essa sua experiência religiosa é baseada em bênção ou maldição? A sua mentalidade, o seu ambiente, o discurso de onde você está, é um discurso do tipo: isso é maldição? Ou é um discurso do Deus te abençoe? É um discurso de você é pecador? Ou é um discurso do tipo: você é um filho amado de Deus? Quando você olha um ser humano, você olha para ele como um pecador miserável, ou como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus? Quando você olha para si mesmo, você diz: eu sou um verme, não há nada de bom em mim. Ou quando você olha no espelho, você diz: obrigado, Senhor, pela tua graça que me alcançou, pelo teu Espírito que habita em mim, pelo sangue de Jesus que me lavou.
Quando você ora aquela oração que é repetida, de contrição. Você ora só pedindo misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. É como se Deus falasse assim: eu já tenho misericórdia, meu, vira o disco. A sua maneira de olhar para o ser humano é uma maneira de pessimismo. Você vê a feiura. Você é do tipo de pessoa que não confia em ninguém. Você é o tipo de pessoa que acha que todo mundo está contra você, que o mundo é uma selva, que lá fora só tem gente ruim, e que você tem que lutar contra todo mundo, porque você que está na justiça, né? Ou você olha para as pessoas com bondade, com generosidade. Você a princípio confia. Ou você olha para todo mundo sombrio, cinzento. Você é capaz de ver luz? Luz nas pessoas, luz na cultura, luz na sociedade. Você é capaz de ver beleza, beleza nas pessoas. Ou a sua primeira pergunta é: quem pecou? Quem é o amaldiçoado? Isso aqui é maldição. Por exemplo, quando uma pessoa vem e conta para você a história de que está em crise conjugal, estou com crise no casamento, é maldição. Isso é maldição hereditária, inclusive. Aposto que a sua mãe divorciou também, não foi? Ah, sabia. Sua avó também sabia. Maldição. A sua lógica é de maldição ou a sua lógica é de redenção? Você se agarra na podridão humana ou você se agarra na graça divina? Que determina a sua vida? Quando você acorda, você diz assim: hoje é um dia que vai dar tudo errado. Já sei, Senhor, já sei. Ai, Deus, me dá força para passar esse dia. Ou você já acorda dizendo: hoje é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Quem é você? Você vê o copo, eu estou falando de mim, tá? Você vê o copo meio vazio ou meio cheio? A minha grande tendência é olhar o copo meio cheio, meio vazio. Ato falha, hein? É que eu quero olhar meio cheio, mas eu olho meio vazio. Minha grande tendência é essa. É logo perguntar quem pecou, o que está errado, o que não foi bem feito. Vixe, eu melhorei já. Melhorei. Mas a gente tinha um domingo maravilhoso. Aí eu chegava em casa, a Silvia feliz, irritantemente feliz. E eu dizia: mas você viu? Viu o quê? Você viu lá aquele negócio lá do som? Não era você ainda não, viu, tio? Era outro cara. Eu falei: não, mas aquele detalhezinho do som. Não, é tudo incompetente. Não, mas foi lindo o domingo. Não, mas é tudo incompetente. Enfim, entendeu, né? Você é a turma da bênção ou você é a turma da maldição? A sua igreja, sua autoridade, seu Deus, é um Deus que vive te colocando para baixo ou é um Deus que te levanta? A sua experiência espiritual é libertadora ou é castradora? É libertadora ou é escravizante? Ela incentiva você a viver a liberdade do reino de Deus? Ou ela vive anunciando ameaças e perigos e dizendo para você ter cuidado? Ela te incentiva a sua autonomia, ou ela controla ou tenta controlar a sua consciência? Ela fica feliz quando você é curado da cegueira, ou ela fica arrumando um jeito de cancelar a bênção, porque é sábado?
Ela fica feliz quando tem um pecador feliz, ou ela fica murmurando e dizendo: não é possível essa gente, tudo gay, feliz, como é que pode? Ela fica feliz com a alegria. Eu tenho essa dificuldade. Tem uns caras que eu queria ver assim sofrer. Do tipo: fica aí na sua cegueira, fica aí na sua cela, fica aí na sua escuridão. Por exemplo, vou abrir meu coração. Se Deus fala assim: Ed, você sabe que o fulano está quase se convertendo? Eu falo: ah, Jesus, segura mais um pouco. Deixa ele ficar sofrendo lá mais um pouco. Vir para a luz. Será que eu não falaria para Deus assim: ah, Deus, hoje é sábado? Calma. Sua experiência religiosa, em terceiro lugar. Essa aqui é fácil, hein? Inclui ou exclui? Sua comunidade, sua família, sua mesa é aberta? Ou você tem um instrumento de medição de fé, integridade e pureza para que as pessoas se aproximem? Inclui ou exclui? Porque esse pessoal aqui expulsou o cego da sinagoga. Os pais do cego diziam assim: olha, eu não vou nem dizer esse negócio aí que ele era cego, não era cego, ele já tem idade, pergunta para ele. E diz o texto bíblico que os pais tinham medo de que seriam expulsos da sinagoga, porque é uma espiritualidade que exclui. Exclui quem? Quem não está conformado ao sistema, à lógica, ao padrão de funcionamento da sinagoga, ou ao padrão de funcionamento da tradição. Eu lembro que eu um dia acabei de pregar, desci bem aqui assim, veio uma moça, triste, com uma Bíblia assim na mão, piedosa, falou: pastor, queria que o senhor orasse pelo meu companheiro que faleceu essa semana. Poxa, que Deus dê uma boa passagem para ele. Sim, que na próxima vida ele tenha. E queria que o senhor orasse também pela esposa dele e os filhos. Outro dia acabei de pregar, estou saindo por esse corredor aqui, aí vem uma moça, em que no meu preconceito e na minha ótica, era uma dessas moças que a gente chama de mulher da vida. Ela estava vestida daquele jeito. E ao lado dela, no meu preconceito, uma mulher de Deus. Vem as duas. A mulher da vida diz assim: pastor, eu comi o pãozinho aí. E ela que falou que eu não podia. Eu podia ou não podia? A sua espiritualidade inclui, acolhe, abraça e diz: você é bem-vindo, você é bem-vinda? Ou a sua espiritualidade é catequista? Você dá mais importância ao que... Peraí, moça, você ainda não sabe sobre a ceia do Senhor? Ou você simplesmente diz: você é bem-vinda aqui? No seu Natal, vai todo mundo? Ou tem uma galera que você diz: se trouxer a namorada, não pode? A sua espiritualidade inclui ou exclui? Quatro. A sua espiritualidade, ela é revolucionária ou ela mantém o status quo?
ela desestabiliza ou ela reafirma e confirma? Não pode cuspir na terra e fazer lama, não. Isso aí é trabalho. E muito menos fazer isso no sábado. E o que tem a ver esse negócio de lavar no tanque de Siloé? Parece até uma mandinga, né? Jesus falou, ó, laminha, pá, tanque de Siloé. E o cego de nascença, ele só foi curado depois de lavar-se no tanque de Siloé. Então, que confusão é essa que Jesus está fazendo? Só que ele vira de ponta cabeça a lógica dos fariseus. Você se lembra quando Jesus disse, olha, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado? Então, esses fariseus aqui dizem, não, o cego foi criado para o sábado, não o sábado para o cego. E Jesus diz, não, vocês não entenderam, é o contrário. Você tem medo de ambientes em que a sugestão é ao contrário? Você pensa, você reflete, você questiona, você considera que questionar é uma bênção ou é perigoso? Você considera a possibilidade de estar acreditando de maneira equivocada ou você está firmado na sua certeza? Você realmente gostaria de conhecer a verdade do Evangelho ou você quer sustentar aquilo que você acha que é verdade? Você tem boa vontade e simpatia para com quem pensa diferente de você, crê diferente de você, se comporta diferente de você, e você honestamente consegue dizer, pode ser que ela esteja correta e eu esteja equivocado? Eu tenho dificuldade. Tem um pessoal que eu falo, Deus, não é possível que eu vou ter que acreditar do jeito que esse cara acredita. Se o teu Espírito Santo me revelar que ele está certo, vai ser uma decepção, Deus. Decepção contigo. Mas eu tenho que admitir. E eu não posso julgar o meu irmão e a minha irmã. Eu tenho que considerar a possibilidade de que Deus age de um jeito que contraria as minhas estruturas, que Deus usa pessoas que eu acho que Ele não deveria usar, que Ele fala através de bocas que eu acho que Ele não deveria falar, eu acho que tinha que sair só besteira, não coisa boa de vez em quando. Mas Deus, a sua espiritualidade convive com perguntas ou ela só convive com respostas? O seu Deus é confortável ou ele te incomoda? Se ele é muito confortável e não te incomoda, não parece ser o pai de Jesus, porque Jesus disse, olha, eu vim para este mundo para julgamento, e esse julgamento aqui não é julgamento assim de você está condenado, não, julgamento aqui é, eu vim para este mundo para gerar crise, porque está todo mundo muito confortável, aí eu vim dar uma sacudida na roseira, para que aqueles que acham que veem, percebam que são cegos, e os que estão cegos enxerguem. Se Deus não nos incomoda, provavelmente não é Deus. Por último, para acabar, a sua espiritualidade, o seu caminho, a sua experiência religiosa, está em constante convocação para a sua transformação, ou você está satisfeito com a pessoa que você é? Ela te transforma ou te mantém? Porque a fala do cego é, eu era cego, agora eu vejo. Tem uma mudança. A gente pensa o seguinte, tem um paradoxo aqui na experiência de fé. A gente acha que quando a gente se converte, a gente muda radicalmente. E a gente diz assim, olha, o fulano é outra pessoa. Aí a gente diz, se converteu mesmo. Só que essa outra pessoa que ele se tornou em 1978, quando ele se converteu, essa outra pessoa vai ser até 2026 a mesma.
Eu lembro do meu pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, que ao terminar uma celebração, veio um diácono daqueles antigos, de uma igreja batista, e disse assim: o senhor está muito equivocado. E ele disse: é mesmo? E como é que o senhor tem tanta certeza que eu estou equivocado? E o sujeito disse: porque eu tenho mais de 40 anos de vida cristã. Aí o pastor Isaltino, com a singeleza dele, disse: já mora no céu, pastor Isaltino. Não, o senhor não tem mais de 40 anos de vida cristã, o senhor tem 1 ano, se tanto, o resto é tudo repetição. O senhor repetiu de ano 40 vezes. A sua espiritualidade, a sua experiência religiosa está incomodando você? Você quer mais? Você quer mais luz? Você quer mais de Deus? Você quer expansão da sua consciência? Ou você está satisfeito com esse lugar aí onde você chegou? Esse eu era cego, agora vejo, é para a semana passada também. Semana passada eu estava cego a respeito disso, agora eu vi. Há 15 dias eu não enxergava aquilo outro, agora eu enxergo. Ou, o mês passado eu pensava sobre isso assim, mas eu li uma coisa, eu tive uma conversa, eu tive uma experiência, eu orei a respeito e sabe que meu coração mexeu, mudou? Minha forma de olhar, o meu afeto mudou. Quer dizer, você muda ou você está sempre certo, você está sempre segura, você diz, eu era cego, agora vejo, ou você, não, eu já vi faz tempo. Provavelmente você está cego e não percebe. Agora temos um problema. Eu não faço a menor ideia de como terminar, porque eu acabei o que eu tinha para falar. Aí eu pensei, cadê a Marcena? Está aí? Eu pensei uma música agora, mas não sei se é possível. Mas com você e Mateus, tudo é possível. E tudo é possível ao que crê também. Sabe aquela canção que diz assim, ó: quero te ver, ó Senhor, abre os meus olhos. Será que é possível? Eu também não sei. Você quer que eu cante? Gente, mas olha. Então, que Deus conduza vocês e a gente vai cantar. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus e encerrar. Olha, a minha oração é que a gente viva numa comunidade, tenha uma experiência de fé, que a gente tenha um caminho com Jesus. Primeiro que no meio de nós exista muita gente dizendo, eu era cego, agora vejo. Eu era cega, agora eu vejo. Que a nossa experiência com Jesus, ela seja esse incômodo, que ela seja essa constante convocação para as nossas transformações, que ela seja uma experiência de acolhimento para todo mundo, para todas as pessoas. Que ninguém seja expulso da nossa sinagoga, mas que consiga aqui dentro ter experiências com Jesus, com Ele, não com o nosso sistema, não com a nossa lógica, não, mas com Jesus mesmo. Ter encontros com Ele, que a nossa comunidade seja um tanque de Siloé, né? Que as pessoas possam lavar o seu rosto e contemplar a glória de Jesus, que eu desejo é isso. E desejo que você receba a direção do Espírito, que você ouça a voz do Espírito, que você tenha discernimento espiritual, que você floresça, que você cresça, que você amadureça, que você tenha autonomia. Que impressionante, eu fico muito triste com esses homens que vão ao cego dizendo, você não sabe nada, nós sabemos. Eu não gostaria de estar num ambiente em que as pessoas dissessem isso para mim. Ed, você não sabe nada, nós sabemos. Nós sabemos o que é melhor para